Primeiramente, boa tarde, boa noite ou bom dia, o horário que você estiver assistindo. Boa tarde. Hoje a gente vai conhecer um pouco de um bairro periférico de Marília. Bom, então Marília é cercada de zonas industriais. Ela é dividida, mais especificamente, em zona sul e zona norte. E a partir daí é que a cidade se estende. Então, exemplo aqui, Marília 1, 2 e 3, Padre Nóbrega e Maracá. Bairros periféricos. A cidade é mais longe do original. Maracá é um bairro relativamente novo, se desenvolvendo há mais ou menos 5, 6 anos. Para esta cidade, que o Grupo Pacaembu, em conjunto com a Endurbe e a Prefeitura, trará empreendimento que irá beneficiar aqueles que sonham com a casa própria. O residencial Vida Nova Maracá será construído na Zona Norte, próximo ao Distrito Industrial Marília Shopping, Walmart, McDonald's e Hipermercado Atacadão. A área total do empreendimento é de 661.301 metros quadrados e os acessos urbanos serão feitos pela Avenida República, bem como pela futura Avenida Marginal, já prevista no plano viário do município, e também através da readequação do dispositivo de acesso ao distrito Padre Nóbrega, juntamente com a implantação de uma passarela para pedestres na SP 294. Um empreendimento próximo de escolas, unidades de saúde e centros de assistência social, com transporte coletivo que atende os bairros adjacentes. O local de implantação do empreendimento será dotado de total infraestrutura com rede de abastecimento de água, rede de coleta de esgoto, galeria de águas pluviais, asfalto, guias, sarjetas, paisagismo, passeio público, rede de energia elétrica, iluminação pública e acessibilidade, atendendo a norma ABNT 9050. No entorno estão localizadas empresas de diversos segmentos, como metalúrgica, alimentício, pré-moldados e prestação de serviços como Sasazaki, Lages Tamoio, Clasmar, Maripave, Dori, Bel Alimentos e Ok Alimentos, entre outras, o que gera possibilidades de emprego e com um fator positivo, possibilidade de trabalho com a proximidade do lar. O novo bairro contará com 1.371 casas destinadas a famílias com renda mensal familiar comprovada a partir de R$ 1.600 e faz parte da faixa 2 do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. O valor do imóvel será a partir de R$ 94.990, com um subsídio de até R$ 17.960 e possibilidade de financiamento em até 360 meses. Mas é preciso não ter restrições de crédito no SPC e no Serasa, e as famílias podem utilizar os recursos do FGTS. Cada terreno do residencial tem em média 166 metros quadrados. As casas medirão 47 metros quadrados de área construída, com sala, banheiro e cozinha com azulejo, 2 dormitórios, lajes, pisos cerâmicos em todos os ambientes e área de serviço coberta, totalizando 62.339 metros quadrados de área construída em todo o empreendimento. As unidades habitacionais foram elaboradas priorizando sua função de proporcionar uma moradia segura, confortável, econômica e durável. Além do atendimento às referidas especificações, os projetos habitacionais adotaram os conceitos arquitetônicos de iluminação natural, ventilação cruzada e integração dos ambientes. O empreendimento gerará em torno de 600 empregos diretos e 2.500 indiretos na região, tornando-se um grande potencial de desenvolvimento econômico do município. O Grupo Pacaembu, juntamente com a Caixa Econômica Federal, a Prefeitura Municipal de Marília e a Endurbe, trazem um novo futuro para a cidade. Residencial Vida Nova Maracá. Esta será a oportunidade para a realização do sonho de muitos marelienses. Então aqui, os nossos bairros periféricos, eles são grandes e eles têm a capacidade de suprir as necessidades da população local. Eu tô próxima de Padre Nóbrega, eu vou deixar o mapa aqui. Esse bairro fica a cerca de 8,4 quilômetros. Marília também possui vários vazios urbanos. Enquanto eu estiver filmando, vocês vão reparar bastante nisso.
Bom, enquanto a gente tá andando até lá, vou comentar sobre algumas coisas. Em primeiro lugar, por que eu falei dos vazios urbanos? Olha, gente, quanta área vazia que não é destinada a fins residenciais e espaços públicos. Então, é muito complexo, né, essa questão. É só a distância que a gente tem que percorrer até o Maracá é um rolezinho. A gente teve um bairro já antes desses dois, que foi o Nova Marília 1 e o 2, que tinham problemas de locomoção. E é o que a gente encontra no Maracá também. Até agora a gente só tem 2 vias de acesso. É essa que a gente está caminhando por ela, que é a Avenida República, e a Via Expressa, que de manhã e à noite são extremamente perigosas, porque o fluxo de veículos é muito grande. Então, a gente tem o problema das vias de acesso e o problema também, ó, vocês vão dar uma olhada, tem ciclistas em toda parte e não tem uma ciclovia para eles ainda, tá? A gente já entrou aí em Padre Nóbrega, é bem pequena e tem mais chácaras, né, em Padre Nóbrega, então tem menos residências. E agora sim a gente está entrando aí no Maracá. Essa rotatória é a entrada dela. O inicinho aqui do Maracá, ele não tem quase nada porque está destinada a mercados, comércios, enfim, estabelecimentos que vão surgindo conforme a urbanização. Mas sem dúvidas é outra Marília. A gente tá falando de milhões de pessoas morando aí, né? Dá pra ter uma noção. A gente tá na avenida principal, que também corta o bairro todo. E vias menores, vias arteriais. E nessa avenida principal já temos vários comércios para suprir, como eu disse anteriormente, as necessidades do bairro. Então, a gente tem farmácia, restaurantes, açaí, enfim, assembleias, escolas. A gente vai entrar por uma rua que a gente vai ver uma EMEI, posto de saúde. Dá pra ver aqui mais ou menos como que tá a situação. É o mesmo modelo, né? De planta, mas as casas já estão diferenciadas. Não tão diferenciadas. Quero dizer que elas já têm passado por uma reforma. Você pode perceber que as pessoas procuram sempre a mesma arquitetura para fachada. Aqui tá a escola, essa é a EMEI. A gente não foi até o final do bairro porque ele é muito grande e a gasolina não tá barata. Essa é uma das poucas casinhas que ficaram cruas, mas estão destinadas provavelmente para aluguel. É isso. Hoje em dia é muito difícil encontrar casas sendo autoconstruídas do zero. Geralmente essa prática é dos anos 70, 80. A minha casa mesmo foi adquirida há 21 anos atrás e ela era derivada da antiga BNH, né, das antigas práticas habitacionais. E se você parar para pensar, é uma das únicas formas de se manter uma família investindo em um bairro residencial totalmente vazio e esperar ele se desenvolver e a especulação financeira valorizá-lo. O que mais vai influenciar é a localização do bairro e como ele foi planejado. E com certeza a acústica, né? Enquanto eu estou gravando, existem pessoas falando, crianças gritando, cachorros latindo. Mas voltando, na época que meus pais adquiriram a casa, haviam 2 configurações de planta.
Meu pai também pegou uma casa que ficasse de frente para o sol nascente. Ele disse para mim que era uma forma de evitar danos estruturais, como infiltração ou umidade, por causa da forma como a casa é construída, o barateamento dos materiais. Vou falar que outras casas daqui dentro do bairro não tiveram essa mesma sorte. Então eu tenho vizinhos que já tiveram esse problema com infiltração, justamente pela posição solar. Apesar disso, o Maracá ele é bem mais planejado do que o meu bairro. Os vazios urbanos daqui, por exemplo, não foram preenchidos totalmente e desvalorizou zonas específicas. Eu vou deixar algumas fotos aqui para poder mostrar essa realidade, como que era, né? Assim que meu pai comprou a casa. As pessoas tendem a seguir um padrão arquitetônico, como eu já disse também no vídeo. Não vou ficar enrolando muito aqui, eu já vou passar agora a palavra pro meu avô. Eu decidi pegar alguém que viveu nessa época para contar como que foi a experiência. Então eu separei algumas perguntas e vou fazer para ele e a gente vai acompanhar. Em meados de 69, 68, 69, era razoável. Eu achei na época barato, paguei 3.000 cruzeiros, naquele tempo era cruzeiro. 10 por 25 era um terreno bom e eu achei barato. Na época era dentro do possível, porque ele era ainda um bairro em formação. Porque a casa foi feita dentro de um parâmetro de necessidade assim. Eu comprei o terreno, acabou o dinheiro. Precisei depois vender um terreno que eu tinha, depois de uns tempos. Foi comprando material à medida que sobrava e levou mais ou menos, eu calculo para mim terminar ela, como eu terminei, eu calculei uma média de 30 anos. Eu morei de 72 até 10 anos atrás, 11 anos atrás, hoje é 2020, menos 10, 2010. Sua avó morreu em 2010. Logo depois daí, uns meses, 6 meses, não sei quanto tempo foi que eu fiquei lá, um ano, não sei. Aí eu saí. Então foi alugado mais ou menos 2012, 2014, por aí. Aí foi um negócio assim, eu tinha um amigo que trabalhava comigo, meu sogro, a princípio, ele que começou fazendo o alicerce, aliás, ele e eu, e em seguida minha mulher também vinha para ajudar a fazer massa, carregar massa, enfim. E foi assim, e foi pegando, quem podia me dar uma força, dava, quem não dava, era só um amigo que eu tinha que mais me ajudou. Foi ajudado também depois, mas ele me ajudou muito. Com a construção foi interessante porque eu cheguei ao ápice de chegar a fazer uma casa. Eu fazia casa, mas fazia casa de madeira. Porque eu desde criança trabalhava dentro de uma oficina e tinha o meu pai era muito inteligente, ele tinha uma facilidade com tudo que ele queria fazer, ele fazia. E eu fui aprendendo com ele e quando chegou a época eu me pôs a ser pedreiro. Foi o nível, eu já sabia porque eu trabalhava com casas de madeira, fiz muita casa de madeira, que aprendi com ele também. E depois fiz a minha, porque eu não tinha como fazer. Meu sogro fez a base, fizemos a base primeiro, e depois ele subiu a metade e a outra metade eu subi, eu e minha mulher. Depois o resto, tudo que foi feito lá foi eu e minha mulher. Alguma alteração que precisou fazer,
fiz a edícula lá embaixo, o quartinho da edícula. Não tinha como puxar água porque lá ficou na parte mais baixa. Mas, voltando na teoria da inteligência, eu calculei e peguei um cano, passei no muro assim, cortei o muro assim. Fui lá onde o esgoto saía daqui, da casa, para fazer a curva para ir para a rua. E fui ali e coloquei um cano de 1,5 polegadas no muro e joguei a água da pia. Peguei o cano de água que entrava na caixa. E fez uma ligação. Cortei, porque podia fechar, né? Então, você fechava o registro, você podia trabalhar. Cortei, coloquei um T, esse T passou para baixo e subiu para a caixa. Aí eu levei água lá embaixo também, junto com aquele cano. Que gambiarra. Não, tá funcionando até hoje. Não, na época não tinha, tava parado na esquina. Aí teve que colocar, teve lugar que precisou colocar guia ainda. E depois de um tempo já que eu tava lá, ele que foi passar o asfalto. Tá. Aí a vida foi aumentando, foi modificando, foi aumentando. É um bairro, hoje é um lugar. Aliás, para mim sempre foi bom, porque era um lugar que eu queria, entendeu? Então, se eu tivesse dinheiro, eu tinha comprado os 2 terrenos, porque tinha 2 terrenos juntos. O cara estava vendendo sem ser dono por 6 mil cada um. E eu comprei por 3. Não, para mim construir, eu consegui uma planta por intermédio da minha concunhada, porque ela trabalhava na prefeitura e ela falou com o engenheiro me deu uma planta. Só que ele me deu uma planta que era uma casa popular, os cômodos tudo pequeno e para mim não dava. Então falei com o engenheiro da prefeitura, ele falou para mim que não aumentasse cômodo, mas não aumentar cômodo, e sim aumentar a metragem. O cômodo em si, eu fiz meu cômodo lá, tem cômodo de 3,30 por 3,50, mais ou menos, então são tudo cômodos mais ou menos grandes. E assim foi. Graças a Deus, não. O básico, areia, cimento, ferro, pedra, foi o básico que todo mundo faz até hoje, né? A técnica que eu aprendi com meu pai, de fazer o melhor da maneira possível. A base foi montada do jeito que eu falei, com treliça, com ferro, viga de treliça e na base para subir em cima, para fazer a base. Depois ainda concretei tudo e depois que eu fui fazer, depois meu sogro suspendeu a metade, que eu já falei, e a outra metade foi eu e minha mulher que fez. As crianças que carregavam tijolo, teve até uma fabriquinha de tijolo que eu fiz, de tijolo de cimento, que era eles que tocavam. Foi duro, foi na luta, entendeu? Então, minha casa foi feita desse jeito, por isso que demorou. Eu peguei material que um amigo me deu, as janelas que eu não tinha, ele me trocou as dele, porque naquela época estava entrando as janelas de ferro. Ele me deu as que era de caixilho, de madeira, e até eu consegui mandar fazer também, já naquele tempo já os serralheiros já estavam fazendo janelas de ferro. Então aí, como eu tinha o serralheiro na frente da minha casa, ele que fez, até onde eu pude pagar, e foi ele que fez as janelas. Depois eu troquei, comprei janela da Sazazaki, comprei 2 janelas boas da Sazazaki, troquei também, tudo eu que fazia, tudo eu que fiz.
Eu assentava a porta, eu assentei porta, eu fiz telhado, eu fiz as treliças de ferro para fazer a garagem lá na frente, cobrir a garagem. Tudo foi eu que fiz, eu e minha mulher. Não, dá eu fiz um aterro nele. O terreno é meio caído, sim, mas deve dar mais ou menos de 1 metro, em 25 metros, tem 1 metro mais ou menos, se for calcular. Do nível da rua com fundo. Eu passei a ganhar 456, foi aonde que eu comecei a comprar material para fazer a casa. Sobrava, porque eu tinha as crianças pequenas na escola, tinha que pagar a comida de água 4, mas o salário, naquela época o salário era muito bom, porque eu ganhava 3 vezes menos, e eu passei a ganhar 3 vezes mais quando eu troquei de emprego. E ali então foi onde que eu comecei a ter dinheiro para comprar o material. Comprava um pouco, pagava, comprava outro pouco, pagava, e ia fazendo aos poucos, porque ia fazendo aos poucos. Eu não sei se é, porque ela é uma construção, ela já está na área da construção antiga, né? Só que o lugar, tem muita gente que está interessada ali. É quase no centro. Não é no centro, mas é no centro da vila aí, né? Bom, não é no centro, se você for fazer um mapa da cidade hoje, ela está praticamente no centro. Entendeu? Ali é o melhor lugar, ali tem que ficar doido por causa daquele canto ali. Mas está lá. Minha mulher que está lá já faz 4 anos que está alugada. Se eu pudesse voltar no tempo, é claro que eu faria. Porque eu precisava fazer. Porque eu não dormia de noite pensando que eu precisava um dia para arrumar uma casa para deixar meus filhos dentro. E eu não tinha. Mas, aí entra a história. Mas, Deus me deu 3 safanão na bunda e eu, é verdade, porque eu não tinha casa. Aí eu trabalhei no Motolar e 9 anos. Depois eu saí do Motolar, depois eu vim morar na casa do meu sogro aqui, perto da Comasa. Depois eu comprei a casa velha de madeira. Não, depois eu fui no Castelo Branco, peguei uma casa do governo, depois vendi, porque eu não me conformava em ficar 30 anos pagando. Então eu peguei e me atirei no mundo para fazer a casa. E lutei, fui vender uma, até que eu comprei a casa de madeira velha na Piratininga. Depois vendi, paguei 6 parcelado. E vendi à vista, praticamente à vista, por 8. Quitei tudo, deixei tudo certo. E então me sobrou 3 mil. Eu tinha mais 214 no banco. Deu 3.214 e foi o preço que eu paguei o terreno para mim. Aí eu entrei na Antártica. Meu salário de 100 e pouco que eu ganhava trabalhando que nem um louco de carpinteiro, fazendo casa de madeira, fazendo ponte, trabalhava a noite inteira com máquina de café. Trabalhei, a minha vida foi só trabalhar. E aí eu passei a não trabalhar mais, porque eu era vigia. Vigias à noite, de dia, tinha que tomar conta das entradas da cerveja, eu trabalhava na fábrica de cerveja. Então tinha que tomar nota de um, pegar nota do outro, receber matéria-prima e eu dava 4. Isso que era a gente que fazia. Não tenho, porque eu passei por cima da história, porque se para narrar tudo, escapa alguma coisa, sempre escapa alguma coisa, mas a minha casa foi feita na raça. Bom, se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Eu não sou muito comunicativa, mas eu espero que o vídeo tenha ficado explicativo.